Oi, bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Trago a vocês mais uma mensagem do Senhor nosso Deus. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Os dois primeiros, o maior mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo, são os dois principais mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e estes três dão o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho Jesus Cristo. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu próprio Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isto vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não lhe toca. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, Deus é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Libertem-se de todos os seus pecados hoje, meu irmão, minha irmã. Porque se você não tiver mais pecado, o inimigo não tem poder sobre você. O que nos separa de Deus são os pecados. Se você tira e passa tudo para Jesus, você não tem mais pecado. Então o inimigo não tem poder sobre você. O diabo não vai se aproximar de você, porque você pertence a Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Tende confiança, acreditem, aceitem no coração a palavra de Deus agora. Amem a todos, ajudem conforme as suas posses a todos que vos rodeiam e pedirem ajuda. Nunca negue nada a ninguém. Deem de comer, deem de beber, agasalhos. Ajudem a todos conforme suas posses. Não vão atrás de pastores e de padres sacerdotes, porque eles só querem o dinheiro de vocês. Deixem de ser escravos do pecado, porque nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Somos filhos de Deus. A verdadeira união em Deus, cristã. Viva um coração puro, sem pecado, sem mancha nenhuma. Porque Jesus deu a vida por ti, meu irmão e minha irmã, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele quer nós para Ele, porque Ele já pagou com a própria vida dEle. O véu se rasgou lá na cruz, o véu quer dizer a carne de Jesus Cristo. O véu se rasgou, se rompeu. Ele deu a vida dele por nós, para nos libertar desses pecados que estavam enraizados no nosso coração. Libertem-se agora, passando tudo para o nosso Senhor Jesus. E tenho certeza que quando vocês partirem do corpo, vocês vão direto para a casa do Pai, pela porta da frente. Não precisa ninguém pular a janela e ninguém entrar pelos fundos. Deus vai estar de braços abertos esperando todos os seus filhos.
puros de coração e verdadeiros. Esses são os crentes verdadeiros. Os crentes verdadeiros são esses, os de puro de coração, lavados na água do batismo de Jesus, que transferiram para ele o pecado. E Jesus nos ama tanto que o salário do pecado é a morte. E ele morreu por nós, para nos libertar do inferno. Então não fiquem mais escravos. Eu tenho tanta pena desse povo que não entende a palavra do nosso Deus. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, só vão atrás de ídolos, só vão atrás de imagens. Voltem-se para meu Deus, voltem-se para Jesus Cristo. Orem, adorem somente a Deus, a Jesus Cristo. Deus está pedindo, convertam-se, em nome de Jesus Cristo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Tem tantas guerras pelo mundo, tem tanta gente morrendo com pecado no coração. Deus está magoado e triste porque essas pessoas não podem entrar no reino de Deus porque o pecado está no coração, não entra. A única coisa que nos separa de Deus são os pecados. Até Jesus, quando ele estava lá no madeiro, na cruz, ele estava carregando todos os nossos pecados no ombro dele. Deus se afastou no momento dele, porque o céu se escureceu. O céu se escureceu. Deus se afastou. Jesus disse: Pai, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Mas Deus se afastou dele porque ele estava carregando todo o nosso pecado nos ombros dele. E o Espírito Santo não pode se aproximar de quem tem pecado. Então, quando Deus morreu, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele se libertou. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Então, no terceiro dia, ele ressuscitou para a casa do Pai. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde havia julgar os vivos e os mortos. Ele é o nosso Criador e nosso Salvador, entendam isso. Até no começo do mundo, quando Deus disse: faz as águas, o Espírito Santo bairrava sobre as águas. Ele não podia ter contato porque as águas eram imundas, contaminadas. O Espírito Santo bairrava sobre as águas. Meus irmãos e minhas irmãs, libertem-se. Libertem-se. Não sejam mais escravos do pecado. Vivam em paz, sejam felizes, façam o bem. E a vida aqui na terra é tão boa e tão passageira, passa tão rápido. Num piscar de olhos nós vamos partir para a casa do Pai. E que nesse piscar de olhos nós sejamos limpos de pecado. Para que nós podemos morrer em paz, sem precisar chamar pastor e padre para fazer extremoção. Extremoção do quê? Se não tem mais pecado no mundo? Deixem de ser ignorantes. Abram os olhos, acreditem em Deus e em Jesus Cristo, que nós pertencemos a Ele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Ensinem seus filhos, esses adolescentes, passem para eles essa mensagem do verdadeiro Deus. Liberte-os. Só que uma coisa peço para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Não usem da liberdade, porque Deus disse: eu morri por vocês, eu salvei vocês, mas não usem da liberdade para cometer coisa errada, para cometer pecados. De seus pecados Deus não vai mais se libertar, não vai mais se lembrar. Só que vocês estão magoando a Deus. Então procurem evitar. Entende? Porque cada um que fizer mal para o seu irmão vai prestar conta com o nosso Criador. Quem fazer mal, quem matar o seu irmão ou a sua irmã, quem desejar o mal para o seu irmão, para a sua irmã, vai prestar conta com o nosso Criador. Nada fica impune. Deus vê tudo. O nosso Deus vê tudo. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Entendam isso. Quem praticar o mal, quem fazer o mal para o seu irmão ou para a sua irmã, quem desejar o mal ou matar o seu próprio irmão ou sua irmã, está matando acaso o templo de nosso Deus. Vai prestar conta pelas suas obras e pelos seus atos. Porque nada escapa. Se não escapa da mão do homem aqui na terra, quando faz uma coisa errada, vai preso, esse vai prestar conta a Deus espiritualmente também. Porque tem as prisões espirituais também.
vai ficar preso lá no cárcere espiritual. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde haverá um novo julgamento, um segundo julgamento. Deus ama tanto nós, que vai ter um segundo julgamento. Porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer que todo mundo se salva. Porque qual é o pai que quer ver o filho no abismo? Nenhum pai quer ver o filho no abismo. Então Ele vai dar uma segunda chance. Só que se você não acreditar e não aceitar Deus no coração, Ele não pode fazer nada, porque depende de você. Depende de nós se salvar. Ou você quer arder lá no tanque de fogo, lá de enxofre, para a eternidade. E é o que vai acontecer. É a segunda morte, o tanque de fogo. Vai arder lá para a eternidade. Você faz uma fogueira em casa, vai queimar um churrasco? Ou assar uma carne? Coloca a mão lá em cima da brasa, quero ver se tu aguenta a dor. Assim é lá no inferno, no tanque de fogo. Essa é a segunda morte. Aqueles que rejeitarem Jesus, que não aceitarem Deus no coração, vai para lá. E é para a eternidade, meu irmão, minha irmã. Não é passageiro, não, é para a eternidade. Eu quero ser salvo, eu quero ir para a casa do Pai, eu quero viver com Deus. Nós pertencemos a Deus. Viver em paz no reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Tanto aqui na terra como lá no céu. E sempre, Deus em primeiro lugar na minha vida, sempre. O viver para mim é Jesus Cristo, o morrer para mim é lucro. Põe isso na cabecinha de vocês e entendam. Deus não quer o mal de ninguém. Deus quer o teu bem, mas você tem que querer. Você tem que aceitar também o bem. Libertem-se agora. Libertem-se agora. Aceitem Deus no coração. Abram seu coração. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.